Você conhece o método ágil, conhece os processos e as práticas ágeis, mas você tem dúvida se você pode aplicar esse método e essas práticas em toda a sua empresa e não somente nos projetos? Eu posso te responder que você pode sim. E existem práticas, as práticas ágeis e as ferramentas ágeis que você pode usar em toda a sua empresa, claro, de uma forma um pouco diferente do que acontece nos projetos. Mas claro, sim, você pode usar, você pode trazer a agilidade para toda a sua empresa. Bora ver como aqui? Eu sou o Milton Macena, sou analista de sistemas e gerente de projetos há mais de 20 anos, trabalho com tecnologia e criação de sistemas. E eu uso o método ágil e as práticas ágeis há uns bons anos aí, já tendo concluído alguns projetos usando essa prática. Vamos lá então, vamos entender um pouco mais de como é que você pode fazer isso na sua empresa. Na sua empresa você tem duas coisas importantes, né, com relação à produtividade. Você tem os processos da empresa e tem os projetos. Os dois P's, né? Processo e projetos. Projetos. Como é que esses dois trabalham na sua empresa? Como é que eles colaboram? Os processos são aquelas atividades rotineiras que você faz. Você tem na sua empresa aquelas áreas já que dão suporte ao seu negócio, né? Áreas de humanas, né? De pessoal, contas a pagar e receber, né? Você tem aqui pessoal, contabilidade, aqui entraria contas a pagar e receber, né? Aí você tem também a parte financeira, né? Você tem a parte técnica, com todas as suas sub-áreas. Esse aqui é um exemplo, tá? De uma empresa geralmente encontrada aí no mercado, né? E aí tem também a parte de suporte lá, de limpeza, né? Zelador, segurança e diversas outras aí. E aí você tem também os projetos da sua empresa. O que são os projetos? São as ações que a sua empresa faz para transformar os processos. Então os projetos servem aos processos, né? Você pode transformar os seus processos da sua empresa com os projetos, ou pode transformar os processos do cliente. Então, se você faz sistemas, se você presta consultoria de alguma coisa, né, em alguma área para o seu cliente, você está fazendo, executando um projeto para ele, para mudar o processo dele de trabalho, né? Para mudar as vendas dele, para mudar qualquer outra área aí da empresa dele, né? Então, você pode aplicar projetos nos processos internos ou nos processos do cliente. E aí você pode aplicar a agilidade, você pode, naturalmente, acho que é intuitivo, você entende que isso pode acontecer. Você pode aplicar a agilidade, você pode agilizar mais, tanto os processos internos quanto do cliente, quanto os projetos também, que você vai exercer ali, né, vai atuar para poder transformar esses processos. Como é que isso vai ser feito na prática? Ora, no método ágil você tem os princípios ágeis, tem os valores ágeis, né, tem 4 princípios e 12 valores, que eu não vou entrar aqui especificamente neles, mas você tem um método básico para você seguir, que você pode usar para transformar todas as áreas da sua empresa. E você também tem as ferramentas que nós usamos nos projetos ágeis, que podem também ser usadas nos processos. Por que é importante você ter agilidade, tanto nos projetos quanto nos processos? Ora, imagine o dia a dia da sua empresa. Você chega num setor desse aqui, de manhã, e aí você tem uma demanda, por exemplo, na área técnica, né? Que é a principal, que é uma das que gera valor junto ao cliente, né? Então você chega de manhã na sua empresa, você tem que ler e-mail, você tem que entrar numa ferramenta de comunicação, talvez mais moderna aí, que você já deve ter. Você tem que, talvez, falar com as pessoas, fazer reuniões e tudo mais.
fazer uma série de tarefas aí que vão exigir de você o uso de várias ferramentas. Você pode fazer todas essas ferramentas conversarem com a sua ferramenta de ágil, de Kanban, Scrum, etc. Como é que a gente mais usa o ágil nas empresas? A gente usa com mais frequência, você deve conhecer, nos projetos. Então você tem um projeto e você tem lá as tarefas a fazer do projeto, as que estão fazendo, e as feitas em algum lugar da parede, em algum software, em algum lugar onde a sua equipe tem acesso. Você tem um desse aqui, que é um Kanban. Certo, você tem um método, você provavelmente deve usar o Kanban, tem um time, tem pessoas que gerenciam aquele processo, tem os atores específicos de cada função dentro do ágil. E aí você começa a entregar valor para o cliente com o método ágil, que é diferente do tradicional que você tinha antes. Qual é a diferença? Então, como é que você pode aplicar agilidade nos seus projetos, primeiramente, né? Você tem aqui os seus projetos, projeto X aqui. Criar sistema de controle de estoque para o cliente. E aí você vai começar a fazer o seu sistema, né? Como é que você faria o seu projeto de forma tradicional, antes de você usar o ágil? Você provavelmente pegaria o pedido da área comercial, da área de negócios, e aí você iria fazer o planejamento do projeto todo. Primeiramente, fazer uma estimativa das tarefas, né? Fazer um levantamento. Então você ia lá começar a fazer um levantamento. Ia ver lá tudo que era necessário para executar o projeto, ia fazer uma estimativa desse projeto, depois ia fazer o contrato, ia planejar o projeto todo, né? Ia executar o projeto, que é colocar o projeto na prática lá, ia finalizar ou encerrar o projeto. O que seria feito em cada uma dessas etapas aqui? Você faria um levantamento inicial, lógico, você tem que ter um mínimo de projeto, né, de requisitos do seu projeto para você fazer uma estimativa. E com essa estimativa você faria o seu projeto, faria o seu contrato com o cliente. Então, depois de feito o contrato, você planejaria a sua execução. Então você levaria um tempo para planejar toda a sua execução. Então, a própria tarefa de planejamento do projeto já é um marco do projeto. Ela é uma macro-tarefa. Então, dentro dela você vai ter que planejar a comunicação com o cliente, como é que vai ser feita, como é que vai ser feita a execução propriamente dita, né? Quais são os objetivos do projeto, quais são os marcos do projeto, como serão feitas as entregas do projeto, como vão ser controlados os custos do projeto, como você vai lidar com os riscos do projeto. Tudo isso aí você estaria planejando no início do projeto. E depois você partiria para a execução. Então você vai levar aquele seu projetinho lá para uma ferramenta, pode ser na parede, né? Você pode usar o Project, usar qualquer outra ferramenta de projetos. E aí você iria levar essa tarefa para a equipe e iria fazer o acompanhamento das tarefas no seu Project, né? Ou na ferramenta que você escolhesse. Certo, esse é o tradicional. E no final você iria fazer o encerramento do projeto para você transformar toda aquela atividade feita em conhecimento para a empresa, né? Que também é um ativo para a empresa. No ágil, a história não é bem assim. Como é que você faria isso de forma ágil? Vamos lá. Você tem aqui o mesmo projeto. Mas você trabalharia com outros princípios. O ágil tem uma ideia principal dele que diz que você tem que entregar o maior valor primeiro para o cliente. Então a ideia é você ter um MVP, né? Um mínimo produto viável para entregar para o cliente, no início do projeto. Então o cliente recebe aquele MVP
e já dá um feedback. Então ele vai dizer, olha, está no caminho certo. Realmente, né? Você viu aqui que eu tenho meu estoque aqui. Tem uma prateleira de coisas que entram e saem. As pessoas realmente fazem um pedido do material para mim. Eu dou aquela peça, aquela coisa do almoxarifado do estoque para a pessoa. E depois ela registra lá mais algumas informações. Pode ser que haja devolução ou não. Primeiramente, você vai ter uma tarefa muito simples aí, né? Que é registrar a entrada e saída de mercadorias do estoque. Então esse pode ser o seu MVP, o seu mínimo produto viável. E aí, em cima desse MVP, você vai criar uma série de entregas. Você vai fazer uma série de entregas até você chegar no sistema ideal, né? O maior valor possível que você pode entregar para o seu cliente com relação a essa necessidade dele aqui. Então você vai ter que montar, primeiramente no Ágil, uma lista de requisitos de coisas que o cliente quer para o seu produto. E aí você vai fechar junto com ele, né, essa lista de entrega aqui. Vai ser o seu Product Backlog. E aí basicamente você vai montar esse backlog aqui com as tarefas, com as suas características, os seus requisitos, as suas entregas enfileiradas, organizadas com a maior prioridade, o maior valor em cima. Então você vai fazer as entregas do maior valor para o menor valor. Por quê? Porque o Ágil entende que no projeto você tem riscos. Então é muito possível que você termine aquele prazo do projeto e você não consiga entregar tudo que o cliente espera. Então, para que o seu cliente fique o mais satisfeito possível, ele prega que você faça isso. Que você faça essa listagem de prioridades, né? Com as prioridades. E você vai entregando de forma que você sempre tenha o maior valor entregue para o cliente a todo momento. Ou seja, quando terminar o prazo do projeto, com certeza a maior parte das necessidades que ele tinha com relação a esse assunto aqui já vão estar satisfeitas. Então você vai poder encerrar o projeto com o máximo de satisfação possível que o cliente poderia esperar no projeto. E a execução desse projeto se daria por meio de pequenas corridas, né? Você não tem mais aquelas tarefas fixas do projeto, você tem pequenas corridas, chamadas sprints. Então você vai correr, né, de pouco em pouco os seus sprints até chegar no objetivo, que é uma entrega do Product Backlog, né? Então o próprio MVP já é uma entrega que você vai fazer para o seu cliente. Então, dentro do MVP, dentro da primeira entrega que você vai fazer para ele, já vão ser feitos os sprints do Ágil. E você pode trabalhar com esse ritual dos sprints ou não. Então você pode escolher uma prática ou não, você pode mesclar práticas. Você pode fazer diversas coisas, né, para você trazer agilidade para o seu projeto. Então você pode usar sprint ou pode não usar, você pode usar só o Kanban. Você tem uma série de combinações possíveis aí que você pode fazer. Certo? Isso é com relação ao controle de projetos. Agora vamos ver como isso pode ser feito com relação aos processos. Aqui é que está o maior desafio das empresas. É por isso que ainda não temos tantas empresas que usam a agilidade nos processos dela. Temos mais nos projetos. É mais comum você ver nos projetos. Mas é plenamente, completamente possível. Quando você lê os valores, os princípios e os valores do Ágil, você já entende que é aplicável a qualquer atividade. Você incluir o Ágil na sua atividade traz, já, a própria palavra já diz, agilidade, você vai executar mais tarefas. Ele é uma filosofia de produtividade, na verdade. Então você vai ter mais produtividade, você vai ter mais coisas feitas, você vai ter mais lucratividade na sua empresa. Então é muito importante, é muito saudável que você aplique o Ágil em um máximo de coisas possíveis na sua empresa. Vamos lá então aos processos. Então na sua empresa de informática, lá, por exemplo, né, o exemplo que eu dei anteriormente, você tem, além dos projetos, como aquele que eu citei, tem também os processos. Então na sua empresa, como eu falei antes, você pode ter um processo de vendas, né?
E aqui você tem a participação do grupo de marketing, né? Você tem a participação do setor da área de negócios e vendas, propriamente dita, né? Então seria a parte comercial ou vendas. E teria também o suporte técnico, né? Então você teria a interação com a parte técnica. E essas atividades aqui, elas podem estar envolvidas em projetos. Você pode ter projetos sendo executados na parte, principalmente na parte técnica, né? Sempre executa uma atividade mais longa com o cliente, uma transformação. Então ela vai executar projetos, mas você pode também ter as atividades soltas, né? Você pode ter atividades corriqueiras, por exemplo, da área técnica, que seria fazer um suporte ao cliente. Você teria então um sistema sendo instalado no cliente e a sua área técnica vai fazer um suporte eternamente, porque o seu contrato contempla isso. Então você tem um processo envolvido com a área técnica. E aqui nas vendas você vai ter sempre essa interação entre esses três setores, né? Esse exemplo aqui. Então você pode sim usar a estrutura dos métodos ágeis, os valores, os princípios e as práticas, inclusive as ferramentas de ágil, para controlar esses setores aqui. Como é que isso seria feito na prática? Você teria um Kanban macro, Kanban macro. Esse Kanban funciona exatamente igual ao dos projetos, ele tem tarefas a fazer. Fazendo e feitas. Essa aqui é a configuração básica, né? Você tem uma configuração simples de Kanban, mas você pode fazer diversas outras configurações. E aí, quem são os atores aqui nesse Kanban? Quem são as pessoas? Nesse Kanban macro aqui, você pode não fechar as pessoas, né? Você pode não colocar os colaboradores, mas os setores. Então você tem aqui como membros do Kanban a área de marketing, a área comercial e a área técnica. Cada uma delas com as suas tarefas aqui no Kanban. Então você pode ter aqui no marketing a prospecção do cliente, uma tarefa do marketing, né? Depois que fizer a prospecção, você pode ter uma tarefa da área de comercial e vendas, que seria executar a venda e o contrato com o cliente. E teria também tarefas da área técnica, né? Então você tem também a estimativa, né? A estimativa de uma tarefa e também a própria execução da tarefa técnica, né? Um conserto, um suporte, alguma coisa desse tipo. Legal, então esse Kanban aqui está de forma macro, onde você vê os setores, né? Você vê os setores da empresa, naquele métodozão tradicional, funcional da empresa, você vai colocar os setores lá dentro do Kanban. E aí depois você vai fazer outros Kanbans, outros quadros, onde você vai colocar as tarefas dentro de cada caixinha dessa, de cada setor. Isso parece ser muito complicado de você fazer manualmente, né? Eu entendo você. Parece que é muito complicado. Mas as mesmas ferramentas que nós usamos para o ágil podem ser usadas nesse caso aqui também. Nos projetos ágeis também são usadas nos processos. Processos ágeis. Um termo que a gente quase não vê falar, né? Não ouve falar. Mas assim, só para a gente ter uma ideia básica de como você pode fazer isso, você pode usar o software chamado Trello, que nós usamos para projetos, para isso também aqui. Numa visão bem básica aqui, né, já que a gente não está vendo o aplicativo, propriamente dito, né, você tem no Trello lá, o aplicativo do Trello. Os times, os quadros, os cartões, né, as listas dos quadros,
E os cartões, ou seja, você tem todas as ferramentas que você tem anteriormente, que você pode usar manualmente também, você também tem dentro de uma ferramenta como o Trello. Então você tem lá times, quadros, listas e cartões. E mais, você tem ainda uma série de ferramentas lá para você usar no seu Kanban, né? Você pode ter o seu Kanban com os seus membros dos times. Controlando aqui, você pode ter um Kanban, um quadro macro, com as tarefas também ligadas para os subquadros, né, de cada setor, sendo que você pode sempre transferir as tarefas do macro para um quadro específico, por exemplo, o quadro de marketing, ou para o quadro de vendas, e aí qual é o grande lance aqui? Usando essa ferramenta você vê muito claramente qual é a vantagem desse método aqui. É que você vai sempre poder manipular os cartões, as suas tarefas, entre os setores. Então você pode sempre enviar a tarefa A do setor de marketing lá para o Kanban. Então aqui me gerou uma tarefa que em um certo momento que eu não posso cumprir. Então eu posso mandar para o Kanban macro, posso designar um membro ou não, ou o próprio membro pode puxar, né? Então alguém da venda lá pode ver que tem uma tarefa de vendas aqui. Aqui o cliente já pediu para fazer uma minuta do contrato. Então o marketing pega e fala, isso não é comigo, ele vai jogar lá para o Kanban macro. A tarefa de MC, ela vem para cá. E aí o time de vendas pode ir lá, ele pode até direcionar aqui vendas, fazer alguma sinalização aqui. Aqui você tem diversas sinalizações que você pode fazer nos cartões. A ferramenta te permite. Você pode fazer isso também no seu Kanban físico, mas na ferramenta também vai ser muito útil. Então aqui o marketing pode sinalizar aqui, ó, dizer vendas, tem uma atividade X, do tipo X aqui, ó, que está no teu portfólio de atividades, está no teu leque de atividades, né, que tu pode executar. E aí a área de vendas vai lá e puxa aquela atividade para cá. Então eu vou fazer aqui a minuta do contrato na área de vendas. Pode dar uma estimativa para a tarefa, pode designar as pessoas, pode mudar as pessoas, pode fazer várias pessoas fazerem o mesmo cartão e tudo mais. E aí, para por aí o benefício de você usar a ferramenta como a do Trello no seu processo também, não para por aí. Tem uma série de vantagens que você pode ter usando essa ferramenta para o seu processo. Você pode vincular essa ferramenta ao seu e-mail, a sua ferramenta de comunicação, a sua ferramenta de gerenciamento de projetos, outra ferramenta que não seja essa aqui. Uma série de funcionalidades, de poderes que você vai ter no seu processo para que você tenha mais agilidade. Então pensa comigo, né? Se você tinha antes processos separados, né? Um chefe não vê o que o outro está fazendo, um setor não vê o que o outro está fazendo, você não tem muita noção de estimativa de prazo das tarefas. Eu sei qual é essa realidade, eu sei que isso existe, né? Você pede para um setor fazer uma tarefa e ele está ocupado com outras coisas e você não tem uma estimativa. O processo em si, todo o processo, dessas áreas todas juntas, não é uma coisa clara na empresa. Geralmente, muitas empresas têm dificuldade em operacionalizar todo o seu processo, nos diversos setores, os projetos, tudo isso aí, né, num bolo só, num lugar só, é difícil você fazer. Então, essa é a proposta do Ágil. A proposta do Ágil é você facilitar os processos e os projetos, tornar toda a sua empresa mais ágil. E aí vem as ferramentas depois, né? Nós temos aqui o Trello, depois eu vou explicar com mais detalhes em outro vídeo aí, como é que a gente pode usar com todos os poderes dessa ferramenta para você trazer mais agilidade para o seu negócio. Mas o mais importante aqui hoje é que você entenda que você pode ter essa agilidade. Tenha essa agilidade, pelo amor de Deus. Procure isso. Procure implementar o ágil em toda a sua empresa. Certo? Então eu agradeço muito a vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil. Deixem as perguntas aqui no YouTube
ou me procure no Instagram. Vocês serão muito bem-vindos e espero que a gente possa discutir muito mais esse assunto aí. Beleza? Então, curta o vídeo, por favor, se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, no trabalho e tudo mais. E vamos levar os nossos projetos aí, nossos processos, as nossas empresas, né? Os nossos negócios a um outro nível de produtividade e lucratividade. Beleza, então, até a próxima. Valeu!